Ai, que nervoso. Tá. Então, hoje a gente começa o nosso segundo encontro do Clube da Leitura. E a obra escolhida para o mês de maio foi A Bolsa Amarela, da Lígia Jambuja. Da Lígia Bojunga, na verdade. Então, o que vocês acharam? A Ana não pode falar, né, agora. Mas eu queria saber nos comentários, depois se ela puder falar. O que tu achou, Karina, da obra? Gente, Eu tô assim, ó, muito ansiosa pra tua análise, porque tu é sempre certeira. eu amei muito. Eu nunca tinha lido, né? Inclusive, queria parabenizar a Lelê pelas escolhas, porque, tipo assim, estão perfeitas, realmente. E, tipo, ontem, quando a gente tava falando ali no grupo, eu ainda não tinha lido, né, o livro. E aí eu falei, bom, vou ler agora. E aí eu li todas as 107 páginas em, tipo, 1 hora e pouco, sabe? É um livro muito bom. E, tipo, é um livro... Nossa, eu me senti muito criança de novo, sabe? Uma vibe muito gostosinha, assim, de ler. E adorei, tipo, essa exploração de imaginário coletivo, sabe? Porque a Raquel traz ali, tipo, os personagens e tal. E, tipo, eu consigo visualizar eles, sabe? É bizarro. E, tipo, ela conversa com eles. E aí, 1 hora eu já tava, tipo, tá, eu não entendi. Isso tá rolando na imaginação dela, tá rolando, tipo, realmente. Nossa, é muito gostoso de ler, assim, sabe? Me senti, tipo, lendo livros da biblioteca do colégio, sabe? Quando tu pegava, assim. Eu achei o máximo, é uma leitura muito gostosa. E, tipo, acho que foi o primeiro livro do ano que eu consegui finalizar, porque o Quarto do Despejo ficou pela metade. E esse eu consegui, tipo, finalizar porque ele é muito gostoso de ler, sabe? Não dá vontade de parar. Eu fiquei muito chocada. Foi uma ótima escolha. Ele é muito, muito fofo. Eu adorei. Mas eu já conhecia, mas eu não tinha lido. Tem muitos livros, inclusive, que eu tô lendo com você, sabe? Eu sei mais ou menos a temática, o contexto, e aí por isso eu trago. Mas a Bolsa Amarela foi um que eu ouvi muito, assim, né? Bem no início, quando eu entrei na Letras. E aí o pessoal trabalha muito a questão de gênero, né? Porque Uhum. ela diz lá que quer ser escritora e quer ser menino, né? Sim. E aí eu pensei sempre que era uma questão mesmo de gênero, assim, de tipo, de dela poder se descobrir transexual ou algo assim. E aí eu fiquei Sim. muito chocada quando na verdade era sobre querer se emancipar, sabe? Querer poder fazer coisas que ela acha que não pode fazer por ser menina. Sim, agora eu li o comentário da Ana ali no chat. Sim, Eu, Ana. eu também achei, tipo, que traz, assim, muito uma vibe da infância, sabe? E o quanto a gente tenta, tipo, barrar, sabe? Os pensamentos da criança, assim. Porque vários momentos ali, tipo, quando o pessoal da família dela lê os textos e tal, eles, tipo, falam, ah, Raquel, como você escreve bobagem e tal, quando na realidade ela só tá colocando o imaginário dela no papel, sabe? Eu achei também que traz essa vibe mais lúdica, assim, tipo, acho que tem muito a ver com a questão de gênero também, porque ela traz bastante que ela vê, assim, que meninos e homens podem fazer qualquer coisa, ser chefes de família, mas eu achei também que pega bastante nessa parte do tipo como a criança não tem espaço, sabe? Até pega uma vibe dessa de querer medicalizar tudo, sabe? Todas as atitudes da criança são passíveis de tu pensar que ela tem algum transtorno, que ela é hiperativa ou que ela tem algum tipo de desvio, assim, sabe? De comportamento, quando na verdade ela só tá sendo criança mesmo, sabe? Descobrindo e se questionando e, tipo, criando a imaginação dela, sabe? Eu vou com a Ana, assim, eu achei que tem muito sobre tipo, esse desenvolvimento da infância, sabe? Como os adultos não estão dando mais espaço, tipo, pro imaginário das crianças, pro comportamento das crianças, porque ela tá sendo criança, sabe? Tipo, qual é o problema disso? É bem bacana, assim, passar por esse lado também. Sim, muito louco. Eu também me irritei muito com o que a Ana falou, né? Ela botou aqui no chat. Eu me irritei muito com a família dela. É uma questão bem clara de como a gente precisa entender que a criança tem uma imaginação muito fértil. E é Sim. verdade, gente, sabe o que me lembrou muito que eu fiz uma relação? É da Matilda, o filme Matilda, não sei se vocês já Sim. assistiram. Matilda ainda é um pouco pesado, assim, tipo, porque seja filme, e aí, tipo, tá ali escancarado na nossa cara, sabe? Sim. Mas, tipo,
é uma coisa, uma relação meio passiva, né, da família, no caso da Raquel, porque ela era uma criança que, na verdade, os pais não planejaram, né? Foi, tipo, a última filha, e que aí eles não tinham muita grana e não planejaram, e aí tanto que a irmã dela, ou o irmão, fala sobre ela ter vindo assim, quase no, que era no segundo tempo, assim, sabe? Tipo, e aí ela se sente muito rejeitada por isso. E aí tem um pensamento dela que eu acho muito interessante, que eu fico imaginando uma criança dizer isso, e que é bem possível, porque as crianças, elas não pensam muito com essas questões de tipo de ser errado, certo, errado ou não, ter ou não ter um filho, né? Elas pensam no nível mais sensível, assim, da coisa. Que ela fala sobre a mãe dela, ela diz assim, eu acho que quando a gente quer ter um filho, a gente deve ter um filho quando a gente quer. Sim. Não quando a gente não espera esse filho, né? E aí é uma questão bastante interessante, assim, para assim, é um nível no sentido de que está dentro de um texto e que eu já levei para uma reflexão fora do texto, sabe? Até mesmo sobre alguma questão sobre o aborto, por exemplo. Sim. Eu não sei, né? Porque, tipo assim, também não fala muito sobre como aconteceu, assim. Tipo, eu não sei, se eu perdi essa parte, talvez. Fala lá que. Eu sei que, tipo, não era uma gravidez planejada e tal, mas não dizia nada sobre, tipo, a gravidez em questão, né? Tipo assim, como é que foi o processo de gravidez da mãe dela e tal. Porque eu fiquei pensando nisso, assim, porque, tipo, eu acho que. Ai, não sei, na verdade, agora eu fiquei pensando, mas enfim, sei lá. Muitas coisas para falar. Mas fala, amiga, tipo, é que eu sempre fico pensando, sempre quando eu tenho oportunidade de trabalhar com crítica literária, eu sempre penso em problematizar a questão social e a questão psicológica, sei lá, algum aspecto psicológico que um personagem tem. E aí, tipo, eu sempre fico pensando a nível de dentro do texto que foi falado no texto e vou pensando também no de fora, sabe? O que poderia ter a mais por trás disso, sabe? Que foi dito. Aí realmente não tem essa descrição assim da gravidez, do processo, né? Mas eu fiquei pensando assim, será que esse desdém com a Raquel, não só da mãe, do pai, dos irmãos também, tem questão por ela ter nascido? Ou simplesmente porque ela é criança? Não sei, fica o questionamento, sabe? Sim. Tipo, na verdade, assim, tem uma parte lá que fala, né, que a irmã mais velha saía para trabalhar, o irmão mais velho também, os pais também, e ela ficava com a irmã, que no caso era a mais próxima da idade dela, né, que era a terceira irmã ali e tal. E acho que isso também pega muito de uma situação que acontece na nossa sociedade mesmo, né? Porque, tipo, eu acho que quando tu tem um irmão mais velho, que já tem uma idade de conseguir, tipo, te dar uma olhadinha, que é o que a gente vê, né? Tipo, na estrutura familiar, eu acho que a gente acaba terceirizando de verdade, assim, sabe, o cuidado da criança. Porque eu vejo, assim, nas famílias próximas que eu tenho, nos meus sobrinhos e tal, que quando o irmão fica mais novinho, é sempre ele que é o responsável por ser cuidador da criança mais nova, sabe? Ele é praticamente o pai, a mãe ou o cuidador do irmão, quando ele tinha que ser irmão. Isso pega muito também, né? Eu vi, assim, que a irmã dela é bem chatinha com ela, assim, essa irmã que é mais próxima de idade. E eu acho que isso tem a ver com a terceirização do cuidado, sabe? Tipo, os pais dela não conseguem dar atenção para Raquel, e aí eles colocam a irmã dela de cuidadora, sabe? Porque, tipo, e aí a menina sai, deixa ela sozinha, e eu acho que isso contribui bastante para ela se sentir deslocada, sabe? Porque, tipo, ela tem um cuidado terceirizado de uma pessoa que acha que não tem obrigação de estar cuidando dela, sabe? Muito, muito. Isso é muito complicado. Isso é real. A questão da privacidade também, né? Tipo, Sim. mesmo ela sendo criança, assim,
dá para entender a preocupação do irmão dela quando ele pega as cartas, né, do André, tipo, porque ele acha que ela tá se comunicando com alguma outra pessoa da escola e tal. Mas, ao mesmo tempo, podia ser só um colega de aula, sabe? Que eles estavam conversando qualquer coisa aleatória, assim. Mas, realmente, tem bastante invasão de privacidade dela, assim. E também eu acho que contribui um pouco para ela não ter liberdade de expressão também, porque tipo, falam bastante, ali ela fala bastante que ela usa a roupa que já foi usada de uma pessoa que ganhou, né? Que aí ela fala, as roupas chegam para mim quando pifa do pifa do pifa, e pifa tudo. E, tipo, acho que tem muito disso também, né? Tipo, criança gosta de se expressar, tipo, por brincadeira, por história, por escrita. Roupa também, né? Eu acho que tem muito caracterização, assim, e daí, tipo, ela usa algo que já foi usado por alguém que já tinha ganhado de outra pessoa, tipo, e ela reclama disso, né? Exato, é muito doido. Tipo assim, eu acho que muitas vezes a escrita chega a ser cômica, sabe? Tipo, trágica e cômica. Sim. Mas é muito interessante. A Ana falou aqui, né, de... Cadê? Da criança fazer o que não tá afim. Daí eu fiquei muito irritada com o primo dela, que é quase no final do livro, Sim. assim. Que o menino é super mimado e tal. E aí, como a tia é rica, a família quer que ela seja educada, que ela coma o bacalhau que ela não quer comer, né? Sim. É muito desconfortável, assim. E isso acontece muito, sabe? Tipo, eu vejo tantas crianças, às vezes, que não querem, por exemplo, abraçar ou beijar uma pessoa. E aí Sim. a mãe e o pai vai lá e força. Não, você tem que abraçar, você tem que... E não tem, né? Pelo Sim. amor de Deus, você não força um adulto a abraçar e beijar uma pessoa. Você não pode fazer isso com uma criança também. É muito desconfortável. É muito desconfortável. E acho que isso também contribui para uma ideia de, tipo, de estabelecer limites, né? Porque amanhã depois acontece alguma situação e a criança já não sabe mais se ela tem que aceitar aquilo mesmo ela não gostando ou se ela tem, tipo, se dá o direito de não aceitar aquilo, né? Porque eu vejo muito assim, dá beijo no tio, dá beijo na tia, tipo, e a criança claramente não tá querendo porque não tem nenhum tipo de relação. E aí os pais forçam, sabe? Eu acho que isso prejudica bastante essa ideia de depois de limite, né, mais para frente. Sim. Mas, nossa, aquele primo dela eu também fiquei, meu Deus, que desconfortável, que sem noção, sabe? Tipo, querendo saber o que uma criança, sei lá, ela deve ter o que ali, acredito, uns 10 anos, talvez. Acho que sim, acho que sim. Né? Tipo, o que tu vai querer ver numa bolsa de uma criança de 10 anos, sabe? Sim. Papel, pedra e coisas aleatórias que a gente carrega quando a gente é criança, né? Tipo, nossa, sabe? E outra coisa, tipo, a família inteira, sabe? Essa linha, assim, de deboche, o tempo inteiro debochando dela, sabe? O tempo inteiro falando dela e tal. E aí ela traz ali, tipo, algumas coisas de querer fugir, de não ser compreendida e de querer crescer, né? Eu achei isso tão simbólico, assim, porque eu acho que hoje em dia as crianças têm tipo, perdido, sabe? Tem um bloco, assim, da infância que se perde porque tu fica naquela ânsia de querer crescer, sabe? E aí depois que tu cresce, tu vê que a infância, tipo, era a melhor fase da tua vida, assim, né? Porque tu não tinha preocupações, tu não tinha boletos, tu não tinha nada, assim, tu só tinha que estar preocupado em poder aproveitar, sabe? E eu vejo isso nas minhas frias, assim, uma ansiedade em querer crescer, em que, porque eu vou poder fazer o que eu quero, porque eu vou ter minha casa, porque não sei o quê, e não é isso, sabe? Tipo, acho que a gente bota aí uma expectativa com a vida adulta e com a adolescência muito grande, assim, né? Porque, realmente, assim, assim, particularmente falando, a infância foi o meu período favorito da vida, assim, sabe? Porque, nossa, eu gostava do colégio, eu gostava de ter tempo para ler as coisas, tipo, que eu queria e não as coisas que eu era obrigada. E, tipo, a minha obrigação era o colégio, sabe? Mesmo assim, tinham vários momentos no colégio que eram de descontração, assim, né? Porque eu ficava com os meus amigos, a gente brincava, a gente conversava. E a gente só tinha obrigação de. Até eu estudar no colégio era uma coisa assim, que podia ser chata, mas tava fazendo com os teus amigos ali, entendeu? Então, tipo, era assim, as melhores fases da vida, eu não entendo. É complicado. Sim, super. Poxa, é super gostoso. Eu lembro uma vez quando eu tava no meu primeiro dia de aula, indo pro primeiro dia de aula. Meu Deus, eu me senti muito chique com a minha bolsinha de rodinha, sabe?
Meu Deus, isso é tão bom, cara. Mas é bem complicada, né? Porque a criança tem muitos limites e é natural que a gente queira pôr, né? Por exemplo, uma criança não pode sair sozinha. E às vezes ela vê, sei lá, o primo de 17, de 18 anos saindo e ela quer sair, né? Mas tem toda essa ansiedade, assim. Eu acho que tem piorado, talvez, ao meu ver, com as redes sociais também. Mas já Uhum. existia, óbvio, naquela época, né? Nossa época também. Essa ansiedade. Muito louco. Outra coisa aqui que eu anotei também é do galo. O que vocês acharam disso? Gente, eu fiquei assim, eu achei genial. Eu achei genial aquela reflexão ali sobre amarrar o cérebro do galo para o galo fazer algo que ele não quer fazer. Eu achei muito a mais, assim. É, Que é é ver- uma leitura para crianças e aí, tipo, a autora escreve com uma sensibilidade aquilo, sabe? É muito interessante, muito louco. é verdade. Eu estou, tipo, fã número um do Afonso, porque eu acho ele máximo, assim, tipo, super dono de si, né? Ganhou o nome, quis trocar de nome, ele que decidiu, assim. Achei máximo, assim. E essa ideia de amarrar os pensamentos, né? Tipo, amarrei lá a parte do cérebro dele para ele pensar que ele só tinha que brigar e tal. E, tipo, demais, assim, sabe? Achei até um pouco avançado, na verdade, assim, tipo, essa análise. Porque, tipo, se uma criança for ler, talvez fique um pouco, né, sem entender. Mas acho que como ela traz, assim, tipo, uma coisa bem prática do dia a dia, sabe? Eu barrei parte do cérebro e tal. Eu achei muito bacana, assim, essa forma de trazer, né? Sim. Eu achei uma reflexão, assim, meio complicada de digerir para uma criança, mas acho que funciona. Acho que funciona, assim, bem interessante. Tipo, ou ele, assim, sendo destinado para mandar num galinheiro. E aí ele nunca quis fazer isso. E aí ele querendo renunciar a isso, sabe? Fazer outras coisas. É muito legal, muito legal. Sim. Acho que também, tipo, tem um pouco de obrigação, né? Tipo, daqueles papéis de obrigação. Porque ele fala muito que ele não queria, que ele queria um galinheiro coletivo, que todo mundo desse as suas opiniões e tal. E aí ele fala que ele, tipo, tentava expor que ele queria que outros galos, galinhas, contribuíssem ali, né, na comunidade do galinheiro, e as pessoas não queriam, né? Os galos e galinhas, no caso. Os animais não queriam. Eles queriam uma hierarquia, né? Queriam um galo que fosse responsável por todos. E era isso. Sim, eu fiquei, já me fez pensar até no comunismo, sabe? Eu acho que o Galo era um pouco comunista, e aí, tipo, ninguém queria o comunismo, sabe? Tipo, super incompreendido. Achei muito doido isso. É A Ana verdade. botou aqui. Achei que ela escreveu de uma forma bem cuidadosa, porque parando pra pensar era pesado. Na briga até Sim. as pernas ele perdeu, não? Pois é. Eu acho muito doido isso. Eu acho que é muito difícil tu fazer um livro para crianças, assim, tipo, conversar com a criança, sabe? E tratar aspectos tão sensíveis. Eu achei maravilhoso esse livro. E diferente do livro que a gente falou no mês passado, que foi o Quarto de Despejo, que é uma leitura mais repetitiva, assim, é sempre a mesma coisa, né? A Carolina tá sempre fazendo a mesma coisa, assim, naquele cotidiano, assim, de miséria e tal, fica pesado pra gente, denso pra ler. A Bolsa Amarela não, é muito fluido. Eu li muito rápido, assim, bem como tu falou, Karina. Foi muito rápido, a leitura foi muito fluida, muito tranquila. Então, nossa, é um dos melhores livros, eu acho, que eu li. Posso colocar nessa Sim. categoria. Sabe que eu acho que tem a ver também com a dinâmica da infância, né? Porque as coisas acontecem assim na infância também. Tipo, é muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, e são muitas coisas que tu tá vivenciando e que tu tá aprendendo e que tu tá gostando, que tu não tá gostando. E isso é muito bacana no livro, assim, porque tu consegue passar de uma coisa para outra muito rápido, sabe? Tipo, uma hora ela tá numa loja de concerto, numa hora ela tá na praia, numa hora ela tá em casa, numa hora ela tá na casa da tia.
Uma hora ela tá indo pra escola, depois ela tá voltando pra escola. Acontece tudo muito rápido, né? Isso tem muito a ver com a dinâmica da criança também, tipo, porque as coisas acontecem muito ligeiro, assim, num período de tempo. Mas é muito, muito bom, assim, porque eu acho que é uma leitura que deve estimular bastante, assim, sabe? Crianças na fase da infância, assim. Porque eu acho que tem um simbolismo, sabe? Por trás das coisas, assim. Tipo, o galo mesmo. Essa, sei lá, noção de amigo imaginário, sabe? Porque eu sinto, assim, um pouco de falta dessa questão dela ter um amigo, sabe? Dela ter uma amiga, porque ela não traz isso, assim. Tipo, ela conversa com o alfinete da fralda, ela conversa com ela mesma. Tipo, eu achei curioso isso no início, porque ela queria conversar com alguém, e aí ela conversava por carta e ela mesma respondia, tipo, sabe? Existe um pouco, assim, de uma ausência, né, de crianças da mesma idade, assim, para ela conversar. Porque eu não vi isso, assim, dela trazer no livro que ela tinha um amigo, sabe? Uma amiga, porque geralmente isso contribui, né, para o desenvolvimento da criança, assim, ter alguém. A Ana pode falar mais do que eu aí no chat, mas eu acho que era importante, sabe? Assim, tipo, ter uma criança da mesma idade para conversar sobre. Porque ali, né, as expectativas estão alinhadas, tipo, a criança tá ali na mesma vibe e tal. Mas não traz isso, né? Sente falta, assim, disso. Sim, ela parece ser muito solitária. E isso é muito preocupante, assim, né? Porque se a gente for fazer um debate sobre a solidão da criança, mais a desestruturação familiar, assim, a falta de estímulo, de incentivo, né? Para que ela escreva, já que ela não tem amigos, que escreva, que faça outra coisa, né? Não tem isso. Então é bem complicado. Eu fico pensando assim que talvez as ideias dela é que salvam ela, sabe? Sim. Porque se não fosse isso, o que que seria? Sabe? Então é muito doido. Sim, é verdade. Eu li uma reflexão também de uma. Acho que de uma psicóloga, eu não tenho certeza, mas também não anotei o nome dela. Que ela faz uma relação da Bolsa Amarela que, que também é para os adultos, né? Que no caso ela fala assim que a gente guarda, como a Raquel, a gente guarda tanta coisa, né? Nossos desejos e vai reprimindo e fica com medo de fazer, de mostrar para as outras pessoas e tal, que acaba que a gente explode, que nem a bolsa, sabe? Então eu achei muito interessante, porque realmente faz sentido até, né? Essa reflexão da gente guardar, guardar, guardar e explodir. Sim, é verdade, né? Tipo, a gente vê isso muito em casos clínicos, assim mesmo, né? Na psico, tipo, quando o paciente chega, tipo, tem várias questões e aí guarda para si, guarda para depois, ou acha que naquele momento ele tem que estar servindo a outra pessoa, sabe? E aí vai guardando, vai guardando, vai guardando, e aí chega uma hora que nem aconteceu com a bolsa da Raquel, sabe? Explode, que nem balões, assim, estourando. E aí a gente vê muito diagnóstico de depressão, de ansiedade, né? Eu acho que realmente, assim, faz bastante sentido para tu pensar numa perspectiva do adulto também, né? Porque além de doenças, assim, que têm origens fisiológicas, né? A gente também tem muita doença que tem sintoma psicossomático, né? Que são, tipo, de origem de problemas emocionais, assim, que acabam reverberando no corpo mesmo, né? Muita, sei lá, muita dor nas costas, muita dor de cabeça, ou gastrite, né? Inclusive a gastrite gastrite é uma doença que tem aí bastante estudo sobre ser de origem psicossomática, né? Tipo, de problemas emocionais, porque não sei se vocês já ouviram falar, mas falam que o cérebro e o estômago foram feitos pelo mesmo tecido, né? Por isso que as pessoas dizem que o estômago é o segundo cérebro da gente, mais ou menos assim. Por isso que quando tu tá nervoso ou tu tá muito ansioso, tu sente dor de barriga e essas coisas assim, né? A gente viu isso numa aula esses dias e eu fiquei tipo, ai, agora tudo faz sentido pra mim. E é bem isso, assim, sabe? Bacana de pensar. Muito doido. Eu
não tinha esse conhecimento, assim, muito legal. A gente pode trazer um debate sobre isso, Karina, muito interessante. Eu vi isso agora na minha aula de teorias e técnicas psicoterápicas, eu acho, 2, que é sobre análise do comportamento. É bem bacana, assim, meu professor trouxe... Eu já tinha visto, tipo, pelo Facebook, assim, né, bem geral, assim. Daí ele estava explicando um pouco sobre essas doenças psicossomáticas, e aí ele trouxe um pouco da relação da gastrite, aí falou, sabe, sobre os tecidos e tal. E eu fiquei, agora faz sentido. Muitas coisas fazem sentido, né? Porque eu, particularmente, quando eu fico ansiosa, eu fico nervosa por alguma coisa que eu vou fazer, tipo, principalmente para visitar trabalho, eu tenho uma dor de barriga, assim, que não tem origem, sabe? Ela simplesmente aparece. E aí, depois que ele falou sobre isso dos tecidos, eu fiquei tipo, ai, tá, agora faz todo sentido na minha cabeça isso acontecer, sabe? Muito, Muito louco. muito. Eu vou ler aqui o que a Bruna deixou. Ela diz, meninas, vou trazer minhas breves percepções do livro. Eu tô lendo porque eu não sei se esse chat ele vai pro YouTube, né? Então eu vou ler. Então, o livro A Bolsa Amarela é uma leitura super fácil de ser feita, porém traz grandes reflexões a respeito dos conflitos e vontades que a menina tem. Até onde eu consegui ler, consegui analisar que ela tem conflitos consigo mesma e com a sua família devido às suas vontades, que são de crescer, de ser menino e de se tornar escritora. Quando disse que era uma leitura fácil, é porque as palavras utilizadas são de fácil compreensão, mas o livro aborda questões que exigem maturidade para compreender. Sim, sim, e é isso que me choca muito. Eu fico assim, cara, que sacada da Lígia Bojunga, sabe? Que sensibilidade, nossa, nota 10. Né? Ela fala também, uma delas uma dessas questões é de gênero, que na época que este livro foi publicado era um grande tabu. Atualmente, uma visão geral, percebo que as pessoas estão mais abertas a compreender essas questões, pois assuntos como gênero fazem parte do nosso dia a dia e estão sendo abordados direto nas nossas redes sociais e em outras mídias. Sim, eu concordo plenamente com o que a Bruna falou, mas eu tava vendo umas resenhas assim no YouTube, né, gente? E aí eu fui ler os comentários e tipo, o erro é sempre esse, ler os comentários. Sim. E, e eu via, tipo assim, algumas mães falarem assim, nossa, porque a escola recomendou esse livro e eu não deixei minha filha ler, não deixei meu filho ler, né? E aí elas nem leram, na verdade, o livro, elas não sabem do que se trata. Tipo, porque a gente vai às vezes com uma concepção, e mesmo se fosse também abordar a transitividade e tal, mesmo se fosse sobre isso, né? Não seria um motivo para se proibir um livro. Eu achei muito a mais, assim. Então existe ainda muito preconceito, muito tabu sobre essas questões de gênero, embora hoje a gente esteja mais aberto para isso, que a gente tenha espaços para falar sobre e debater, né? E tenha mais essa questão de conscientização, mas eu acho que a conscientização ela é uma coisa muito nova ainda para as pessoas, elas ainda não têm noção do que é isso, mas aos poucos a gente vai, né? Reparando essas coisas. Mas ainda é muito tabu esse livro, e é muito louco. É de 70, né? Eu acho que a Ana que falou, eu nem lembrava. E, e ainda é um tabu, sabe? E, gente, é uma questão só da menina querer fazer as coisas. Tipo, Sim. querer fazer as mesmas. Querer poder fazer e ter a mesma liberdade que os homens parecem ter. Que ela, como mulher, parece não ter, na visão dela, né? Mas isso no final do livro muda. E aí ela fala sobre querer ser mulher, continuar sendo menina, né? Então traz um empoderamento, assim, eu acho que pra personagem, sabe? Dela se gostar mais, se aceitar mais, assim, e ver que é possível ela ser quem ela é, sendo menina. Eu acho que isso tem muito a ver, assim, com o que a gente vê hoje em dia na mídia, né? Porque, tipo, tem uma matéria que é extremamente tendenciosa no Facebook e as pessoas não se dão o trabalho de abrir a matéria e ler antes de comentar, ali na barrinha de comentários, né? Tipo, e isso tem muito a ver com o livro, né? Porque traz ali que ela tinha 3 desejos: ser escritora,
crescer, né, ser grande e ser menino. E as pessoas, meu Deus do céu, essa leitura vai incentivar minha filha a querer ser um menino, tal, tal, tal. Só que não tem absolutamente nada a ver com isso, né? A vontade dela de ser menina e de ter a mesma liberdade que um homem tem. E isso até hoje a gente pensa na sociedade, não é uma coisa que está restrita aos anos 70, né? Porque ainda hoje a gente vê isso, tem desigualdade de salário, tem desigualdades de gênero de modo geral, dentro da faculdade, tu vê, tipo, algumas oportunidades são destinadas para homens e não são destinadas para as mulheres. Então, tipo, é bizarro, sabe? Porque as pessoas nem abrem o livro para ler e saem falando, sabe? Isso tem muito a ver, eu acho, com essa sociedade fluida, sabe? A gente tem tudo na palma da mão e a gente acha que se tu ler 3 frases, tu entendeu tudo sobre o que aquilo tá dizendo, sabe? Isso tem muito a ver com as redes sociais, eu acho. A Ana falou ali, ó. Eu disse que tem a questão de ela não querer ser menino, não por não se identificar como mulher, mas por causa da liberdade. Isso, Karina. Eu falei o que eu queria falar, conectadas. Isso. Sim, essa questão das mídias, né? Eu vi até um comentário sobre isso, que as pessoas confundem informação com conhecimento. Sim. Né? Então, tipo, tem muitas pessoas que acham assim, eu não preciso ler, porque eu faço leituras no Facebook, no Instagram, né? E, tipo, é informação. E às vezes é uma informação incompleta, porque tu nem abre a matéria para ler. Então é só informação, não é conhecimento. Então, sei lá, é muito. Isso é uma coisa que me deixa um pouco irritada. Na verdade, eu fico bem irritada, até comigo mesmo, isso é uma autocrítica, de ficar tanto tempo nas redes sociais vendo coisas que não tem, sabe, o menor sentido quando eu podia estar lendo um livro, sabe? Eu tenho isso, assim, é uma autocrítica, porque eu vejo, assim, que eu passo muito do meu tempo vendo coisas que não é nem que não me tragam nenhum conhecimento, nenhum valor, sabe? Porque eu acho que tu aprende sempre alguma coisa enquanto tu tá vendo alguma coisa, sabe? Mas, tipo, pensando assim que em uma outra época da minha vida eu era uma leitora mais ativa, eu penso que eu desperdiço muito meu tempo nas redes sociais, sabe? Isso é uma autocrítica real, assim. Eu até tava falando, assim, pro meu namorado que agora nas férias vai voltar presencial, né? A gente tá aí há um semestrinho de voltar presencial. E que eu queria muito ler, sei lá, pelo menos 5 livros das férias, porque eu sei que depois eu não vou conseguir, sabe? Mas aí também eu penso que eu passo um baita tempo no Facebook, no Instagram, no TikTok. Aí eu fico tipo, ai, que errado, né? Mas eu acho que tu tá te cobrando muito, 5 livros em um mês, assim. Não, livros pequenininhos, que nem esse da Lígia, sabe? Ah, tá, Leituras mais entendi. pequenas. Não vou Nossa, meter uma série Harry Potter nas férias, né? Já li sim. eu já tô ganhando. Mas eu queria, tipo assim, pra retomar o hábito, sabe? Porque no início da pandemia de 2020, caraca, eu, assim, li muito, sabe? Achei, assim, o melhor tempo, assim, porque eu consegui me reconectar real, assim, com o meu hábito de leitura, sabe? Claro, se eu ler um livro, eu já vou estar bem contente também, né? Mas eu queria, assim, ler um pouquinho mais, uns 5 livros, pequenininhos, assim, de leituras mais fluidas, sabe? Sim, sim. É uma possibilidade, é uma possibilidade. Agora Eu já tô faltam pensando. 4 só, agora, vixe. Tá bom, né? Já Já, começou bem. Tá no processo já. Eu vixe. fico pensando sempre nas férias em ler coisas mais densas. É, ao Tipo, contrário. que eu vou ter que entrar naquilo porque eu não consigo fazer esse tipo de leitura quando eu tô em aula, né? Uhum. Isso que tu falou de te cobrar e tal, da autocrítica, do quanto tempo a gente passa nas redes sociais, eu também me cobro muito. Mas eu tava ouvindo um podcast, né? Que é muito difícil a gente sair desse ciclo. A gente tem que se forçar muito. Porque nas redes sociais, como são informações e instantâneas e que trocam o tempo todo, que tu vai rolando lá o teu dedinho, o tempo todo o cérebro está recebendo estímulo de novas informações e isso te mantém muito ligado. Enquanto a leitura não, é uma coisa que tu tem que te forçar a parar, a ler e a procurar. E a partir do momento que tu vai lendo, tu vai obtendo conhecimento, mas não é não são informações rápidas. É uma coisa que te faz pensar, que te faz refletir, que te causa até certos desconfortos, porque é um aprendizado mais
mais lento, assim, bem diferente das redes sociais, que é muito instantâneo, tipo, hoje um casal separou, a Shakira terminou com um marido, e aí depois tu tá vendo um negócio sobre livro, e aí tu tá vendo sobre alguma pauta política, é muito rápido. Em meia hora, menos de meia hora, tu já viu isso. Nossa, isso é muito verdade. Agora eu lembrei que teve um dia aí que a sequência de matérias era, tipo, Johnny Depp ganha processo contra a Amber. Aí, na sequência, Brad Pitt acusa Angelina Jolie de violência psicológica. Aí, embaixo, Piquet e Shakira se separam. Aí, na sequência, Shakira começa a seguir Chris Evans e Henry Cavill. Era uma sequência, assim, muito louca, sabe, de acontecimentos. Então, tipo, bizarro. Amiga, eu acho que a Ana não tá conseguindo falar porque ela não tá no streaming aqui, ó. Eu acho que ela não tá aparecendo a caixinha dela. Aí, agora, acho que agora ela consegue falar. Será que eu que não coloquei ela? Eu coloquei ela, eu não coloquei ela. Oi, Ana. Agora sim. Agora sim. Sim. Eu não tinha conseguido falar antes. Fiquei falando, aí ninguém me ouviu. Desculpa. É a primeira vez que eu uso essa plataforma, gente. Ela tava aqui, mas eu acho que ela caiu e aí quando ela voltou, ela não voltou direto pra cá, eu acho. Mas é isso aí, meninas. Ana, tu vai querer falar alguma coisa? Contribua com a gente. A gente já faz outras reflexões. Por isso que eu amo esse encontro, gente. A gente começa numa coisa e termina em outra. E é esse o objetivo, sabe? Funciona muito. Tô adorando. No fim, o que eu tentei falar, a Karina falou exatamente a mesma coisa depois. Ai. E o fim do livro, gente? Vamos comentar o final do livro. Quando ela esvazia a bolsa e sente a bolsa mais leve. Sim. Nossa, eu tive ansiedade de separação de deixar o Afonso ir embora com o guarda-chuva. Eu fiquei assim, ó. Eu não quero. Por quê? Eu tive ansiedade de separação. Mas eu achei tão fofo, sabe? Porque ali eu acho que... tipo, ali o Afonso soltaram pipa, né? Com os desejos dela lá. Tipo, de ser menino, de crescer e tal. Eu achei uma metáfora tão bonita, né? Porque ao mesmo tempo tipo, que ela tava deixando essa pressão porque ela tinha alcançado o que ela idealizava como liberdade, né? De poder fazer coisas que meninos faziam. É tão legal, assim, que ela fala que também gostava de ser menina, assim, e tal. Eu achei uma metáfora muito bonitinha da pipa, assim, tipo, achei bem legal. Sim, eu acho que o tempo todo ela deu ações, assim, ela tornou os objetos ativos, sabe? E os personagens ativos, mesmo que eles sejam imaginários, assim, ela deu funções para eles, sabe? Até lá como chama? O negocinho da fralda. O alfinete de fralda? O alfinete, ela deu função pro alfinete, né, gente? É muito louco isso. Ela deu função, assim, deu um protagonismo para todos os elementos, assim. E eu achei... Eu morria de dó do alfinete. Sim. Tadinho. Muito triste o alfinete. Então... E também ela acabou... Eu acho que sim, teve uma fase em que no início ela sofria repressão. E aí no final ela se emancipa, sabe? Ela tem uma emancipação, assim... dela mesma, como pessoa, dela se aceitar, assim, e se amar. Não que ela não se aceitasse, mas ela estava talvez mais em busca dessa aceitação de forma externa do que interna, sabe? Eu acho que ela entendeu, assim, houve um entendimento sobre a coisa em si, que eu achei muito bonito, assim. É muito legal. Muito bom. Eu amei também. Gostei bastante. Embora o alfinete não tenha ido embora, né? Ele quis ficar na bolsa dela e tal. E aí... Sim, quis ficar com ela, que não foi. Muito fofo, gente. Agora eu quero uma bolsa amarela e alfinetes e coisas pra eu colocar dentro dela. Eu tô bem assim já. Não, sério. Eu queria muito falar que a Letícia, assim, ó. Muito bom gosto pra escolha das leituras, porque, sério, esse livro. Nossa, muito bom. Eu nunca tinha lido ele. É muito bom, muito bom. Sim. Bom.
É muito bom de ler, né? Eu li muito rápido esse livro. Eu lia no ônibus e no estágio. Rapidão, assim, bem curtinho, bem fácil de ler, interessante, tu quer ler mais, ler mais. Nossa, sim, tipo assim, eu li no celular, né? E eu tenho bastante dificuldade de ler digitalmente, porque eu gosto da experiência de folha, sabe? De ter que virar a folha, de sentir o cheiro do livro. Eu acho que isso contribui muito pra minha experiência como leitora. Mas eu li no celular, né? Porque não dá pra comprar tudo também. E aí, tipo, cara, é bizarro, porque eu ia passando assim, tipo assim, meu Deus, passando, e lendo. E aí, tipo, em nenhum momento eu me peguei no detalhe de que não era um livro físico, sabe? Que era um livro digital. E acho que foi a minha primeira experiência positiva com livros digitais, porque eu não consigo ler, sabe? Eu acho cansativo, eu acho que não tem a mesma graça, embora eu entenda que é muito melhor, né, para o meio ambiente a gente ler físico e tal. Para mim era bem difícil, assim. E aí, acho que foi uma das primeiras leituras que eu consegui fazer de forma positiva, sabe? Que eu não estava pensando todo momento, ai meu Deus, que saco ler no celular, eu não curto e tal. A escrita é tão gostosa que tu nem pensa em outras coisas, sabe? Tipo, a minha mãe tava escutando TikTok do meu lado e eu tava lendo. E eu tenho muita dificuldade de ler com barulho. Eu tenho que ler, tipo assim, imersão completa, eu tenho que fazer o silêncio. E aí a minha mãe tava escutando TikTok e eu aqui com o celular. Lendo sem parar, sabe? Obcecada. Tipo, eu acho que ali já traz. A escrita dela é tão fluida que tu te conecta ali, sabe? Que até parece que não tem nada acontecendo na tua volta, assim. Muito... Nossa, eu fiquei muito feliz de ler esse livro, sério. Muito feliz mesmo. Eu tive essa Que experiência bom. também lendo no celular, e mesmo com barulho externo que me atrapalha normalmente, eu consegui ler facilmente o livro. Ele me Pois é, prendeu né? bem, Olha que. assim, foi interessante me manter. Sim. Eu não sei se tem a ver com o jeito que ela escreve, né? A modalidade de escrita dela. Mas eu também, assim, olha que curioso, né? Dois comentários sobre a mesma coisa, assim, tipo, de conseguir se conectar com o livro digital no meio do barulho, que é coisa, pra mim, que é assim, uma dificuldade extrema. E eu acho que tem a ver com o jeito que ali já traz. Também a história, né? Porque é muito cativante também, assim, acho que nem tem a ver só com a escrita em si, né? Pois é, eu lia no ônibus, aquele ônibus lotado, um monte de gente conversando no ônibus, eu lembro de boas, assim, tranquilamente. Com certeza. Eu acho que eu li numa noite e foi, pelo que eu contei, foi de. Acho que foi 1h30 ou 2 horas que eu terminei o livro, porque assim, eu devorei ele. Foi numa noite e fluiu muito, eu fiquei surpresa o tanto que fluiu e o tanto que funcionou, sabe? É muito louco. E aí, às vezes a gente fica muito se culpando porque a gente não tá lendo o suficiente ou porque o livro não parece ser tão instigante a ponto da gente continuar a leitura, da gente terminar, da gente não concluir, terminar na metade, assim, sabe? Mas eu acho que esse é um livro que ideal para recomendar a todos, sabe? Porque é uma leitura que funciona. Funfa o negócio ali. Vai e tu conclui e te toca também. Eu achei muito legal. Adorei. É isso aí, né, Inclusive, Tata? acho que a gente pode encerrar, né? Já fizemos nossas considerações sobre o clube.